Bem-vindos aos seminários de terapia antimicrobiana do Conselho Regional de Farmácia. Eu sou o professor Dr. Fernando de Sá Delfiol e nós vamos começar essa série de vídeos sobre terapia antimicrobiana com o histórico dos medicamentos antimicrobianos, com o histórico dos antibióticos. Esses medicamentos que mudaram a história da medicina, mudaram a história da humanidade. Imagine como é que era na antiguidade você ter uma vida sem uma substância com propriedade antimicrobiana. Na China usava-se bolor em feridas, os sumérios usavam vinhos, obviamente que de maneira empírica. O bolor com alguma atividade antibiótica de algum fungo e o vinho, obviamente, por conta da atividade do álcool que você tinha no vinho. Era a forma com que eles tinham, com que eles encontravam de tratar as infecções. Vindo da Idade Média, um grande problema de doença venérea que nós tínhamos à época era a sífilis. Ela assolava uma grande parte da população e, obviamente, não havia tratamento para isso. As pessoas conviviam com sífilis. Havia uma grande informação que dizia que se a pessoa contraísse essa doença venérea, a sífilis, ou seja, uma noite com Vênus, ele passaria toda uma vida com Mercúrio. Era a única alternativa que você tinha para tratar a sífilis, seria com o Mercúrio. E o Mercúrio, a gente sabe, é uma substância que não deixa o organismo, ela é residual e absolutamente tóxica. Mas era a forma com que eles tinham de tratar a sífilis na Idade Média. Lembrando, uma noite com Vênus, ou seja, você contraiu doença venérea, uma vida toda com Mercúrio. Havia inclusive equipamentos. A Universidade de Paris desenvolveu uma caixa de fumigação de mercúrio. O que era isso? A pessoa entrava nessa caixa e mercúrio era queimado ali para que aquela fumaça conseguisse tratar as feridas causadas pela sífilis. Imagine qual era a toxicidade desse tipo de terapia para tratar sífilis naquela época. Como essa, nos anos 1870, 1850, 1846, Samuel Weiss era um médico húngaro que começa a perceber que na sua faculdade de medicina, os médicos que tratavam das parturientes após mexerem com os cadáveres, ele percebeu um índice de infecção muito maior naquelas parturientes do que quando comparou com as parturientes tratadas só pelas enfermeiras. Samuel Weiss pensou o seguinte: deve ter alguma coisa que, quando eles manipulam os cadáveres, saem de lá sem lavar as mãos, vão mexer com as parturientes, isso deve estar causando alguma coisa, fazendo com que essas parturientes tenham mais infecção e morram mais. A partir daquele momento, ele empregou a lavagem das mãos para esses médicos e os índices de infecção e de morte caíram naquela maternidade de 13% para 1,5%. A partir disso, 1870, Louis Pasteur era um químico francês, lembrando que foi o primeiro que introduziu a primeira vacina antirrábica, ele começa a levantar a possibilidade de que germes poderiam estar causando doenças. Em 1870, Joseph Lister, um médico britânico, passa a fazer ou a preconizar que as cirurgias sejam feitas de uma maneira com mais cuidado. Ele fazia aspersão com ácido carbólico nessas cirurgias. Reparem no material que as pessoas faziam as cirurgias de terno com as janelas abertas, e ele passou a empregar esse equipamento que aí está, fazendo a pulverização de ácido carbólico. Ele percebeu que as infecções diminuíam de maneira sistemática e significativa por conta disso. Foi o primeiro que recomendou a utilização de roupas cirúrgicas nesse procedimento de operação. A partir disso, em 1890, Robert Koch, devemos a ele a descoberta do carbúnculo, alguns avanços na área da microscopia, o bacilo da tuberculose. Koch, em 1890, começa a relacionar bactérias com doenças. Em 1910, já com as teorias e os postulados de Koch absorvidos pela comunidade científica, o alemão Paul Ehrlich, em 1910,
desenvolve o que eles chamam à época das balas mágicas para o tratamento da sífilis. Ele pega um componente baseado no arsênico, faz 1000 testes com ele e no número 606 ele descobre um medicamento que poderia combater a sífilis. Foi chamado de Salvarsan 606. Passado esse tempo, 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial, um médico inglês no fronte de batalha na França durante a Primeira Guerra Mundial começa a ficar inconformado com o que ele vê. Ele percebe que as pessoas morriam mais das infecções do que de balas, do que o próprio conflito da Primeira Guerra. O seu nome era Alexander Fleming. Ele acaba a Primeira Guerra Mundial, ele volta a trabalhar no seu hospital em Londres, o St. Mary's Hospital. No dia 28 de setembro de 1928, o Dr. Alexander Fleming sai do seu trabalho para passar um feriado. Quando ele volta, ele tinha esquecido algumas placas que continham streptococcus abertas em cima da sua bancada. Ao lado do laboratório dele havia um laboratório de fungos e houve uma contaminação na placa que vocês estão vendo. Ou seja, aquele fungo que ali estava promoveu um halo de inibição em volta da placa, em volta desse próprio fungo, impedindo que essas bactérias crescessem em torno do fungo. Aquilo chamou a atenção de Alexander Fleming e ele percebeu que alguma coisa poderia estar ocorrendo. O Alexander Fleming, Dr. Alexander Fleming, tinha problemas em isolar aquela substância que ele provavelmente encontrou naquele fungo, que à época foi identificado como Penicillium notatum. Ele precisou do auxílio de dois outros pesquisadores, Howard Florey e Ernest Chain. Eles ajudaram a retirar daquele fungo uma substância que viria a ser o que a gente conhece até hoje como penicilina. Em maio de 1940, Florey testa essa substância que eles retiraram em animais, percebe que ela tem uma toxicidade seletiva muito alta, ou seja, consegue diferenciar quem é bactéria de quem é célula humana, matando apenas bactérias. Eles começam a perceber que eles podiam estar descobrindo alguma coisa muito importante. Em fevereiro de 41, um policial de Londres, chamado Albert Alexander, se machuca, ele cai, corta o rosto numa roseira, desenvolve uma septicemia por conta disso, e ele é tratado com essa nova substância. Albert Alexander melhora significativamente nos dias subsequentes a dose que ele toma de penicilina e naquele momento eles percebem que eles tinham descoberto um fármaco que poderia mudar a história da humanidade. Lamentavelmente, a dose que eles tinham e a quantidade que eles tinham de penicilina era muito pequena e Albert Alexander veio a falecer por conta de não terem mais o medicamento para dar para ele. A terapêutica passa a ser instituída, a produção vai para os Estados Unidos, é muito interessante essa história. Em 41, na Segunda Guerra Mundial, Florey precisa levar o fungo que eles descobriram, precisa tirar isso da Inglaterra e levar até os Estados Unidos, onde ela seria produzida. Com o medo dele ser descoberto, porque os nazistas sabiam da descoberta da penicilina, e isso poderia mudar inclusive os rumos da guerra, ele estava com medo de ter o seu fungo roubado. A história conta que ele esporulou esse fungo, colocou esse fungo todo em sua roupa para viajar, então o casaco do Dr. Florey estava contaminado com o fungo. Caso a sua mala tivesse sido roubada, o seu fungo tivesse sido levado, ele conseguiria reativar esse fungo nos Estados Unidos com aquilo que estava impregnado no seu casaco. Isso é uma história muito interessante, há livros que contam a história do Dr. Florey levando esse fungo para os Estados Unidos. Ele é levado para a cidade de Peoria, no estado de Illinois, e a produção passa a ser em grande escala. De janeiro a maio de 43, produziram 400 milhões de unidades. Em 45, 650 bilhões de unidades por mês nos laboratórios oficiais americanos. A penicilina passa a ser utilizada de maneira significativa, inclusive na guerra. Para que vocês tenham uma ideia, a mortalidade por infecções, especialmente por pneumonia na Primeira Guerra, era de 18%, com a introdução da penicilina ela cai para menos de 1%.
Essa descoberta valeu aos três o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. Alexander Fleming parou de trabalhar e dedicou o resto da sua vida a divulgar a importância e a sua descoberta. Durante os anos subsequentes, dos anos 50 aos anos 70, a utilização de antibióticos se deu de maneira maciça, as pessoas imaginando que aquele medicamento poderia resolver todos os problemas de infecções. Lembro aqui ainda outras grandes descobertas da época, o italiano Giuseppe Brozzo na Sardenha descobrindo as cefalosporinas, Waxman descobrindo a streptomicina, que acabava com a tuberculose, e Domack descobrindo a sulfa, sempre nos anos 40 e 50. Nessa toada, as pessoas imaginaram que as infecções teriam acabado. Frank Brunet, Prêmio Nobel em 1960, cunhou a seguinte frase: a metade do século XX será lembrada por uma importante revolução social, com a virtual eliminação das doenças infecciosas. Ou seja, eles imaginaram que as doenças infecciosas tinham acabado por conta disso. O ministro da Saúde americano da época, em 1967, disse: a batalha está ganha, é hora de nós fecharmos os livros das doenças infecciosas e declararmos que a guerra contra as epidemias acabou. Ou seja, eles tinham a clara convicção que aquele medicamento que eles tinham acabado de descobrir tinha acabado com as doenças infecciosas. A gente percebe que a introdução da penicilina em 1940 derruba a curva da morte por doenças infecciosas, mas a gente percebe que isso efetivamente não era o fim das doenças infecciosas. Vieram outras descobertas, especialmente na época de ouro dos antimicrobianos, dos anos 60 aos anos 70, e algumas poucas descobertas pontuais recentemente. Atualmente a situação é preocupante porque novas moléculas não estão sendo descobertas, especialmente porque acabou esse arsenal químico de antimicrobianos, de fungos, e o índice de bactérias multiresistentes só faz aumentar. Ou seja, nós precisamos de outras formas de relacionamento com doenças infecciosas. Prevenção, vacinas. Efetivamente, a descoberta das penicilinas ou dos antimicrobianos mudaram a história da humanidade, mudaram a história da medicina, mas elas não acabaram com as doenças infecciosas com toda certeza. O que nós precisamos para os próximos anos é ainda utilizar de maneira racional poucos antimicrobianos que nós temos para dar conta da quantidade de infecções que nós lidamos diariamente. Durante as próximas semanas, nós vamos acompanhar isso aí. Até a próxima.